Seja bem-vindo a este vídeo. Antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Em quanto tempo você acha que eu e você conseguimos fazer o modelo completo de uma ponte de concreto em um software BIM? Infra, Meso e Super. Neste vídeo vou te ensinar a como trabalhar em software BIM, dar dicas básicas e avançadas de uso da ferramenta e ainda vamos modelar uma ponte completa. Acredita? Então assista ao vídeo. Bom, vamos botar a mão na massa. Então abra o software e crie um novo projeto. No último vídeo deixei alguns presentes para você. Então se você cumpriu todas as etapas corretamente, você deve enxergar nessa janela o template BIMworks Pontes. São alguns passos que já deixei pronto para este vídeo. Imagine o projeto como se fosse sua pasta de arquivos de uma obra, onde nessa pasta encontram-se dois tipos de arquivos diferentes. O primeiro são os seus models, aqui chamamos de Drawing Files. Sugiro que grave este nome, pois será bem recorrente no meu vocabulário. E o segundo, os seus layouts ou pranchas. Gustavo, como vou trabalhar? O primeiro passo é criar todo o modelo 3D da forma e depois da armação no model ou Drawing Files. E é importante separarmos as diferentes estruturas, quero dizer, modelar pilares e blocos, por exemplo, em diferentes Drawing Files. Depois da modelagem, devemos partir para o detalhamento, que também é realizado em outras Drawing Files. O detalhamento é automaticamente extraído do seu modelo 3D. Qualquer alteração no modelo 3D deve implicar na atualização automática de todos os detalhamentos. Por fim, a última etapa é a modelagem das pranchas ou layouts. Nesse passo, devemos trazer as referências dos detalhamentos que foram realizados nas Drawing Files para o layout. Um pouco confuso ainda, né? Bom, vamos abrir a nossa organização de Drawing Files, ou seja, como vamos dividir a nossa estrutura para esclarecer alguns pontos. Clique no gerenciador de Drawing Files e garanta que você está dentro do Build Instructor. Note que temos aqui algumas hierarquias: importação, terreno, forma e armação. Vamos abrir a forma e dentro dela encontramos a Infra, Meso e Super. Agora abriremos a Infra e enfim encontramos as Drawing Files. Na Drawing File de número 101, por exemplo, vamos modelar todas as nossas estacas. Já na Drawing File 102, vamos modelar os blocos. Deixei a Drawing File 103, por exemplo, para extrair os desenhos 2D da fundação. Note que cada Drawing File tem 4 opções de visualização. A primeira, cinza, onde você verá tudo o que tem nela, mas não conseguirá editar. A segunda, amarela. Nessa opção você consegue editar, quero dizer, mover elementos, esticar, copiar, entre outras coisas. E a terceira, vermelha, é a Drawing File ativa, ou seja, tudo que você criar de novo ficará nesta Drawing File. Sendo assim, regra importante: sempre será obrigatório ter uma Drawing File vermelha e apenas uma. Por fim, você também pode desligar a qualquer momento, clicando em cima do cinza, amarelo ou vermelho, para então deixar em branco, ou seja, desligada. Dica número 1: deixe apenas as Drawing Files que realmente for utilizar ligadas. Deixaremos a Drawing File 101 de estacas em vermelho e todas as outras em branco, ou seja, desligadas. Agora vamos trocar a disciplina da Action Bar para Engineering. Abrir a aba Modeling, onde se encontram todas as ferramentas para modelagem de sólidos, e se as suas ferramentas não estiverem aparecendo em cascata, assim como as minhas, segure Ctrl e dê o duplo clique em cima de algum texto de uma seção. Talvez essa dica não funcione para você se a sua resolução da tela não for compatível com a do software. Então, se você receber uma mensagem de erro ao iniciar o software, citando a resolução, fique tranquilo. Provavelmente você não será capaz de ver as ferramentas como as minhas,
mas poderá clicar na seta logo abaixo das ferramentas e buscá-las. Agora só faltam algumas dicas antes de começarmos. Com um duplo clique no scroll do mouse sobre a área de trabalho, damos o Zoom Out. Girando o scroll do mouse para frente ou para trás, você pode aumentar ou diminuir o zoom. Ou, segurando o botão direito do mouse e arrastando pela área de trabalho, o zoom focará na área selecionada. Falando em seleção, agora com o botão esquerdo do mouse, da direita para a esquerda, selecionamos tudo que a área tocar. Da esquerda para a direita, somente o que estiver completamente contido na área. Para selecionar mais de um elemento dentro de uma ferramenta sem a área de seleção, acione a ferramenta e clique em qualquer local da área de trabalho com o botão direito. Note que um ícone de somatório deve aparecer. Para finalizar a multisseleção, confirme novamente com um clique no botão direito. Agora anote essa observação para você não esquecer. Em algumas ferramentas, este ícone de somatório deve aparecer automaticamente. Isso quer dizer que a ferramenta espera que você selecione um ou mais objetos e, para finalizar, confirme com um clique no botão direito. Vou te lembrar por diversas vezes durante o vídeo, pois, por ser algo diferente, muitas das vezes, alguns usuários esquecem desse detalhe. Por fim, ESC para sair de uma ferramenta ou Enter para confirmar uma entrada na barra de diálogo. Agora pause o vídeo e treine um pouco. Cronômetro na tela e vamos ao trabalho. Vamos começar do básico, copiar e espelhar as estacas. Então selecione a ferramenta Copy, agora clique na estaca que vamos copiar, defina o ponto base, ou melhor dizendo, o ponto de referência e, por fim, o ponto para qual vamos copiar. Finalize com ESC para sair da ferramenta. Agora vamos de Multicopy. Então, novamente, a mesma ferramenta Copy, botão direito na tela para selecionarmos mais de uma estaca, verifique que o símbolo de somatório apareceu e agora clique uma a uma nas duas estacas e confirme a seleção com o botão direito na tela. Novamente, ponto base e vamos fazer um passo diferente. Vamos definir o número de cópias igual a 7 na caixa de diálogo. Enter e, por fim, clicar na distância que vamos realizar as 7 cópias. ESC para sair. Treine um pouco. Copie da mesma maneira as estacas do apoio de encontro. Vamos copiar espelhando? A ferramenta é a Copy and Mirror. Então selecione todas as estacas por meio da caixa de seleção e já deixei pronto o eixo de espelhamento desenhado no local certo só para você clicar. Mas caso não estivesse desenhado, bastaria definir o seu próprio eixo com 2 pontos, ou melhor, 2 cliques. Finalizadas, acesse novamente o Building Structure e vamos deixar a Drawing File de estacas em amarelo e a de blocos em vermelho. Agora, com a ferramenta Box, modelaremos o bloco. Então, selecione a ferramenta e garanta que esteja na opção de desenhar a base da caixa pela diagonal. E então clique nos 2 pontos de uma das duas diagonais. E o software pede que entremos com a altura. Vamos fazer pela caixa de diálogo. Digite 1,5 metros e confirme a entrada com Enter. Observe que eu deixei 5 centímetros das estacas para dentro do bloco. Então vamos subtrair os sólidos com a ferramenta Subtract and Retain Solid. Clique primeiro no bloco e depois selecione as estacas com uma caixa de seleção. Notou o somatório? Confirme com o botão direito em qualquer local da tela. Lembre-se, sempre fique atento com a caixa de diálogo. Ela pode te ajudar mais do que eu. E por fim, copie o segundo bloco. Novamente, com a ferramenta Copy, selecione o bloco,
o ponto de referência que achar mais fácil e o ponto para o qual deseja copiar. Finalizada a infra, partimos para os pilares. Desligue as estacas e os blocos e deixe somente os pilares ativos. Dessa vez, vamos utilizar uma ferramenta chamada Loft, onde basta selecionar as seções do elemento e a ferramenta funciona desde que todas as seções selecionadas possuam a mesma quantidade de pontos. Então, selecione a ferramenta e depois clique uma a uma nas duas seções do pilar. Depois de modelado, copie o segundo pilar para uma distância de 20 metros em X. Cuidado com as track lines, essas linhas azuis que aparecem na tela. Elas são linhas provenientes de um ponto de referência e que te auxiliam, principalmente em ferramentas como Copy ou Move, a copiar ou mover elementos em uma determinada direção. Você sempre pode parar o mouse em cima de um ponto de referência, esses azuis, por alguns segundos para adicionar ou remover um ponto de referência. Então, direcione o mouse até que a track line apareça na direção desejada e note que a caixa de diálogo ficou amarela e que você pode digitar a distância na direção da linha, na direção perpendicular ou em Z. Então, digite 20 metros, no meu caso, na direção da linha e confirme com Enter. Vamos partir agora para os apoios. Ligue apenas os apoios em vermelho e estacas em amarelo. Primeiro, vamos usar o Loft para as abas. Então, selecione a ferramenta e clique nas duas seções da aba. Finalize com ESC. Agora, vamos para o apoio propriamente dito. Novamente, com o Loft, selecione as três seções consecutivamente e marque a opção Linear. Então, vamos unir a aba com o restante do apoio, Union, selecione uma das partes e em seguida a outra. E novamente, botão direito na tela. Subtrair o volume comum das estacas dentro dos apoios, assim como fizemos para os blocos. Então, Subtract in Retain Solid e clique primeiro no apoio e depois nas estacas. Por fim, confirme com clique no botão direito. Agora, espelhe a segunda metade do apoio, utilizando a própria linha do apoio como um eixo de espelhamento. Estamos quase acabando. Então, uniam nas duas metades. E por fim, espelhe para gerar o segundo apoio, com o mesmo eixo de espelhamento que utilizamos para as estacas. Agora só falta a Super. Abra a folha de laje apenas e utilizaremos dessa vez uma outra ferramenta mais versátil, mas que neste caso específico deve ter o mesmo resultado que a Loft. É a Sweep Path, onde selecionamos primeiro quantas seções quisermos, e finalizamos com ESC. Lembre-se, você não precisa de mim se ficar atento com a barra de diálogo. E então selecionamos os caminhos, que podem ser linhas 3D, Polylines 3D ou mesmo SP-Lines 3D.
Como pode imaginar, esta é uma ferramenta muito utilizada para gerar estruturas com uma seção variável ao longo de uma curva, ou seja, pontes curvas com superelevação e seção variável. Não necessariamente precisaríamos de todos os caminhos aqui, mas quanto mais caminhos, maior o controle do sólido gerado. Vamos para a defensa. Deixe a laje e o apoio em modo de edição. Para a defesa dos vãos, vamos começar com a ferramenta Extrude, ou extrudar. Selecione a seção e então ache o ponto simétrico que se encontra no outro apoio. Para facilitar, já adianto que é a segunda linha do apoio. Pode finalizar com esta. Já para a defesa do apoio e laje de aproximação, vamos fazer em duas etapas. Primeiro, extrude a seção sobre a cortina do apoio. Apenas nesse pequeno trecho e ESC. E então utilize novamente a ferramenta Loft para gerar a defesa da laje de aproximação por meio das 3 outras seções restantes. E saia com ESC. Vamos fazer o acabamento de segurança da defesa por meio da ferramenta Slice ou recorte, que deve cortar o seu sólido por meio de um plano 3D conhecido, ou neste caso podemos definir o nosso próprio plano por meio de 3 pontos. Então, Slice, clique no sólido e garanta a opção de definir o plano manualmente. E clique nos 3 mesmos pontos que eu clicar. Então, ESC e delete o sólido sobressalente. Para finalizar, basta unirmos as duas partes da defesa da laje de aproximação e espelharmos tudo. Parabéns pelo seu primeiro modelo! Vamos abrir todas as drawing files juntas para visualizar o modelo completo. Não se esqueça, qualquer dúvida é só me procurar. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!